E o Corinthians, que encara o Atlético Paranaense, ontem encarou o Juventude, Vessa. Perdeu pelo Campeonato Brasileiro. Tudo bem, tá ainda ali no meio da tabela e tudo mais, mas da turma toda que tá embaixo do Corinthians na tabela, só o Vitória tem o mesmo número de jogos do Corinthians. Todo mundo tem jogo a menos. E jogou nada, hein? Jogou pedrinha ontem. Beirou a vergonha alheia, né? O que o Corinthians fez foi um papelão, enorme papelão em Caxias. O time não conseguiu jogar nada, do goleiro ao ponta esquerda, como dizem os mais velhos. Simplesmente o Corinthians chega a ser o quinto jogo o quinto jogo sem vitória no Campeonato Brasileiro, só ganhou 1 dos últimos 10. Cara, isso é muita coisa. 1 de 10, só aquela vitória no Ceará. Corinthians ontem perdeu para o time que mais tem derrota no Campeonato Brasileiro, são 11 derrotas. Perdeu para um time, tomou 2 gols de um time que não faz gol em ninguém, com um time que tem um saldo de menos 22, e o Corinthians perdeu bem perdido. Então, postura vergonhosa dos jogadores. A impressão que dá é que são jogadores que estão escolhendo jogos para jogar, escolhendo jogos para ter foco, e não dá para ser assim. Depois do jogo, o Dorival, a entrevista dele é boa, assim, quando ele diagnostica um problema sério nesse sentido, de foco, de que isso não pode acontecer e que precisa ser resolvido internamente de qualquer maneira. O Arnaldo sempre falou e alertou, né, o Dorival das Copas e o Dorival do Brasileiro, que já fez água com o São Paulo, com o Flamengo, e pelo visto com o Corinthians está indo para o mesmo caminho. Mas, como você disse, a tabela está aí, já tem 19 jogos, é um acho que é 13º, alguma coisa assim, bem mentiroso, porque tem muita gente com jogos a menos. Precisa abrir o olho, recebe o Bahia no sábado, jogo muito complicado, o Bahia levinho, um Bahia que ataca, que não tem medo, que até às vezes ataca demais, né? É considerado um time que até abusa um pouco desse lance. Então, um jogo muito perigoso. Depois vai a São Januário pegar o Vasco, e aí depois tem Copa do Brasil, Curitiba, e tem o derby pelo Brasileiro. Ou seja, você não vai poder no derby, por exemplo, nem pensa, vai ter que pôr todo mundo de novo. Então, e o que mais irrita ontem é que não era com os reservas. Eu joguei com os reservas com Fortaleza, não joguei tão bem, empatei, porque tem o derby. Você vai ter uma desculpa ali. Ontem era o time titular, dos 11 que entraram com o Palmeiras, só os 2 lesionados não jogaram, Carrillo e Memphis. Então, não me entra na cabeça, não há uma explicação lógica. Peraí, vocês só perderam 2 titulares, fizeram aquela baita partida na quarta-feira, o que acontece? Então, assim, isso precisa ser resolvido internamente, para mim, um papelão do Corinthians em Caxias, viu? E aí, Arnaldo? Foi mal mesmo, hein? E o Carpinão, hein? Carpinão foi bem na Nenê estreia. jogou pra caramba, né, meu? Entrou depois, foi bem, né? Eu acho que num momento em que o adversário está desesperado, né? Claro que tem a motivação do técnico, o técnico conhecia bem o local, o ambiente, fez ótimo trabalho no Juventude, era um fator a favor do Juventude, mas o Corinthians tem vivido esse ano só dos confrontos, só dos derbys, né? Institucionalmente, então, assim, o Corinthians, depois da quarta-feira da classificação, se a gente voltar a fita para o início do ano, é o Corinthians que ganhou o Campeonato Paulista em cima do Palmeiras, mas, sobretudo, pelos jogos em cima do Palmeiras, mas é o mesmo Corinthians, foi eliminado na pré-Libertadores, foi eliminado da Sul-Americana, já com o Dorival, né, que faz uma campanha muito ruim no Brasileiro, né? Essa campanha, assim, se você replicar essa campanha no segundo turno, o mesmo número de pontos, você vai a 44, talvez você seja rebaixado. Fez 22 no primeiro turno. Se você fizer 44, você não está garantido, né? É uma campanha horrível. E aí também tem uma questão, claro, que o fator externo tem o seu peso, mas tem uma questão também de comando técnico, né? Porque não é raro acontecer essa situação e a gente pode lembrar dos outros clubes dirigidos por Dorival que tinha essa sensação de escolher o jogo. A frase do rubro-negro, Flamengo escolhe jogo, começou naquela época lá, não sei se vocês lembram. Não, porque aí vai para as Copas.
E até o São Paulo, o Dorival, se dava o luxo, os caras falavam de escolher jogo, né? Então, é uma questão do Dorival para campeonato de pontos corridos, com todos os clubes que ele dirigiu, e também de mobilização para... Se ele tem evidente dom para o mata-mata, e tem, ele tem um problema com pontos corridos, que é né? Não, são 38 rodadas, vai para lá, vai para cá, joga fora. Fora de casa, ele também vai muito mal nos pontos corridos. Então, são coisas para se resolver entre comissão técnica e jogadores, né? O Corinthians agora não tem derby, tem o Atlético Paranaense na próxima fase da Copa do Brasil e tem 19 rodadas pelo Brasileiro. Essa sequência que o Vessone passou do Brasileiro, sem contar os jogos do Atlético, é traiçoeira. Se o Corinthians não ganha do Bahia em casa, ele se complica, cara. Porque Vasco em São Januário, confronto direto, pega para capar, e depois começa o derby, o Palmeiras sedento, né? Não é simples, não, essa largada de segundo turno para o Corinthians, sobretudo se ele não ganhar do Bahia. Ele costuma se dar bem com o Bahia, fora aquele jogo do... Mano, lá 5-1. 5 lá da eleição, né? O jogo da eleição. Na jogo sexta da eleição, noite. Que foi em Itaquera, né? Mas é um jogo que se torna bem importante para o Corinthians, concordo com o Vessone, nesse final de semana aí pelo Brasileirão. O